Lição de número 5. Jesus é Deus. Texto áureo. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Introdução. A divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia Sagrada, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente em 735 a.C. a vinda miraculosa do Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A palavra-chave da lição é Emanuel. Primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, pois apresenta Jesus como Deus. Jesus é o mesmo grande eu sou do Antigo Testamento. Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. A divindade de Jesus também é revelada pelo apóstolo Paulo, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Também dita e revelada pelo apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ela é também revelada pelo apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O segundo ponto da lição fala sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. Esta heresia é chamada de arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318, pois foi essa heresia fomentada por um presbítero no quarto século, negando a divindade de Cristo. Ele ensinava a ser Jesus, o mais elevado dos seres criados. Todavia, não era Deus para ele. Por esse motivo, seria impropriedade referir-se a Cristo como se for um ente divino. Para fundamentar seus desvaneios doutrinários, ele buscava desautorizar o evangelho escrito por João, pois o propósito desse escrito, dessa escritura, era justamente mostrar que Jesus é Deus e, de fato, Filho de Deus. Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Terceiro ponto da lição são as implicações do arianismo na atualidade. Algumas religiões recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Senhor Jesus, para eles, não passam de um filósofo, um médium, um mestre, um ensinador. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais do que isso. Ele é Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A conclusão desta lição nos mostra que, diante do exposto, existe uma conclusão bíblica que somente Deus pode salvar, pois Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo Ele não pode ser o nosso Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Mas, se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, logo entendemos o que o apóstolo Paulo nos diz em sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de número 9 ao 11. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido.